Fala galera, está no ar mais um Orioncast, o podcast que conecta você a histórias reais de fé, propósito e legado. Hoje a conversa é com um homem que carrega décadas de ministério, autoridade espiritual, formação acadêmica e uma história que mistura governo, igreja e família. Ele foi pastor pioneiro, ouvidor do Estado do Espírito Santo, líder de igrejas e pai de uma geração que segue firme no caminho. É com honra que recebo aqui o meu amigo, meu querido, meu pastor Marinel Sighinton da Silva. Pastor, muito bom estar com o senhor aqui, tá? Deus abençoe. Querido Everton, a alegria minha é dobrada. Quero agradecer pelo honroso convite de estar aqui, cumprimentar todos vocês que estão. Eu acho que eu olho para você ou para lá, eu não sei onde é que eu olho. Pode ficar à vontade. De forma que eu me sinto galardoado por Deus a oportunidade de participar aqui desse podcast e nós compartilharmos um pouco das bênçãos de Deus, um pouco das muitas bênçãos de Deus que Ele tem oportunizado a nossa vida. Coisa boa. Antes de mergulharmos nesse poderoso papo, deixa eu te contar uma dica de ouro aqui. Quer expandir sua visão, construir autoridade, se conectar com quem realmente faz acontecer? A Enjoy é a escola de negócio ideal para você, com grupos, imersões e eventos estratégicos, e ela forma líderes que geram grandes resultados. E tem mais, o Vander Miranda, o nosso CEO da Enjoy, tá te dando um presente aqui, o livro Máquina de Resultados, que é de graça. É só clicar no link que tá aparecendo aqui na tela ou escanear o QR Code na tela. Agora sim, vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui de qualidade com o nosso pastor Marinelston. Pastor, quem ainda não conhece a sua história, né, eu conheço muito pouco da sua história, porque eu sei que é uma história muito grande, mas eu gostaria de conhecer mais o senhor. Quem é o pastor Marinelston? As suas origens? Eu tenho a felicidade, Everton, de ter nascido na cidade que é a capital secreta do mundo, não é? Cachoeiro Itapemirim. Eu nasci no dia 14 de outubro de 1964, sou filho do seu Cidronílio e dona Iraci, e que a gente não escolhe o nome que vai ter, o meu nome é esse. São 15 letras. Quando eu nasci, meu pai queria colocar Washington Luiz da Silva. E aí lá em casa já tinha Maria José, já tinha Marildes, e meu pai não queria sair do M. Ele faz uma engenharia. Ele tira o W e o A de Washington e juntou Marinelston. Então ficou Marinelshington. E glória a Deus e aleluia. E aí saiu esse produto aqui. De forma que, antes de eu nascer, a minha mãe, ela foi convidada pela minha avó para ir em uma cruzada da Igreja do Evangelho Quadrangular lá em Cachoeiro. O pregador era o pastor Eduino Snick e a minha avó tinha uma doença na perna. Ela tinha uma erisipela indo para elefantíase. E eles tinham aquele misticismo religioso. Na sexta-feira estava na Pemba e no sábado estava na Igreja Católica. E isso não tinha condição nenhuma para eles serem curados, e minha avó. E ela foi, e naquela noite o pastor orou por ela. Ao orar por ela, foi embora para casa. Quando chegou no outro dia, a perna da minha avó estava completamente curada. Ela chama minha mãe vai até o culto também, grávida, estava lá pelos 8 meses mais ou menos, com um menino lindo na barriga. E chegou lá, minha mãe aceita Jesus, e aquele menino era eu. Eu também levantei a minha mão para Jesus, lá dentro da barriga da minha mãe. Enfim, nasci no Evangelho. Tivemos a oportunidade de, durante os primeiros 5 anos, a gente conviver com meu pai dentro de casa, até que meu pai não aceitou muito bem, não conseguia assimilar essa mudança de religião, de igreja, que a minha mãe saiu da Igreja Católica e veio para a Igreja Evangélica, e ele, então, colocou uma opção para ela. Ou você fica com Jesus, ou você fica comigo. Ela disse, não, eu quero os dois. Ele não aceitou, saiu de casa, ficou apenas minha mãe. E nós, naquele dia, ficamos muito tristes. Meu pai saiu de casa, deixou a mamãe com 4 crianças, eram 2 irmãs mais velhas, eu e mais uma outra, de 2 anos de idade.
Então, eu tinha, naquela época, 5 anos de idade. Meu pai saiu e minha mãe se sublimou para que pudesse cuidar da gente. Ela cuidou de todos nós. Mas com 5 anos, Deus falou para minha mãe que eu ia ser pastor. Né? E o Senhor falou para ele, vai ser pastor de pastores. Ele vai pastorear pastores. E o tempo veio cumprindo até que, aos 21 anos, eu fui consagrado ao ministério da palavra. E estamos aí até hoje. Rapaz. Aos 27, assumimos a nossa primeira igreja, que foi aqui em Cobilândia. E estou falando no lado espiritual. Sim. Né? E casei com a Cris, eu tinha 23 para 24 anos de idade. E até hoje sou casado com a mesma esposa, temos 3 filhos maravilhosos. E Deus tem nos oportunizado. Eu fui pastor da Assembleia de Deus de Cobilândia de 1990 até 2003. Né? Foram 13 anos ali. E 2007 para cá eu sou pastor fundador da Assembleia de Deus da Praia da Costa. E estamos lá, né, onde você é membro desta igreja e reúne conosco lá, e de forma que Deus tem nos dado essa oportunidade de, nesses 18 anos, desfrutar da bênção de Deus. Eu confesso que a primeira igreja que eu participei, ela já tinha nascido, já tinha formado. Agora, essa Praia da Costa, ela, né, nasceu em Deus conosco ali. A gente viu as coisas acontecerem, os batismos ocorrendo, a salvação, batismo com o Espírito Santo e Jesus acrescendo, de forma que hoje nós temos a sede e mais 14 congregações que estão aí espalhadas, os obreiros trabalhando para Jesus. Que coisa boa. Pastor, que bênção. Hoje, com certeza, o senhor vem trazendo esse legado junto com a família e com todas as pessoas que o cercam por todos esses anos. Como o senhor disse, o senhor foi pastor de pastores. Foi na convenção? Foi coordenadoria? Quando eu fui consagrado em 1986, né, na CADEESO, Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo. Mas quando eu mudei para a Grande Vitória, em 1990, eu era gerente de uma empresa chamada Irmãos Piana Limitada. Eu era gerente de vendas, e essa empresa Piana, ela trabalha da agulha ao trator. E eu entrei como chefe administrativo e financeiro assim que eu terminei a faculdade de administração no ano de 1986. E aí a empresa me trouxe para cá, e eu entendo que foi o Senhor Jesus que me trouxe para cá. E quando, em 1998, eu fui eleito no plenário da convenção, com 33 anos de idade, presidente da convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo. 2 anos depois, eu fui convidado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu costumo dizer, nosso sempre presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, para compor a mesa diretora como segundo tesoureiro da Convenção Geral. E aí tive a oportunidade de trabalhar e conhecer os pastores do Brasil. Trabalhar ao lado do pastor José Wellington foi um legado que eu carrego comigo até hoje. Um homem que falava não sem dizer não e sim sem dizer sim. Um fidalgo, um homem de uma capacidade espiritual para detectar valores, talentos e chamada em jovens, em pastores jovens. E eu sou dessa geração. Né? Alguém me deu essa oportunidade, a começar lá para o Cachoeiro da Pinim, pelo meu pastor, o pastor Humberto Batista, a quem, se ele ouvir esse podcast, eu mando um grande e afetuoso abraço para ele, que é onde ali está as minhas raízes. Então, hoje eu tenho uma visão de que a gente precisa olhar para os jovens, né? Essa juventude que está chegando, que tem fogo no coração, que tem fogo na alma, tem desejo de fazer a obra de Deus, a gente não tem que trancar esses jovens, nós precisamos de soltá-los. Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, disse, desatar e deixar ir. Então, a gente tem que desatar os jovens e colocá-los na obra de Deus. Então, assim tem sido realmente o nosso legado, né? Até aqui, onde Deus tem nos dado a condição, e eu ainda considero, como Paulo disse, assim, ainda como servo inútil, né? Fazendo a obra do Senhor. Incrível, pastor. A gente também, pastor, estava conversando antes de começar aqui a gravação, está falando que hoje o mercado de trabalho em si, o empresário, a gente fala muito com muitos empresários. Todo dia aqui na Orion, diversos empresários veem os nosso podcast, veem os nossos cortes no Instagram. E é sempre... Eu vejo pessoas sempre me questionando e questionando a Orion, né? Como ter sucesso na vida. Como, de fato, não deixar o sucesso subir a cabeça. E eu sei que o senhor é uma referência nisso, porque foi desde muito jovem, ainda uma referência para adolescentes, jovens, liderou pastores e também trabalhou no mercado de trabalho, no Estado, no governo do Estado e por aí vai.
A pergunta hoje seria, como ter sucesso hoje? Como um empresário hoje ter sucesso, não deixar esse sucesso subir para a cabeça? Primeiro, eu entendo, Everton, que a pessoa precisa encontrar a sua vocação, né? Quando você consegue descobrir a sua vocação, é preciso que se estude o mercado daquele segmento, que não fique para trás. A vida é muito rápida, a vida não vem pronta. Ontem eu estava com 27 anos de idade, hoje eu já cheguei nos 60, né? Já tem uma geração vindo atrás da gente. E a gente precisa buscar as oportunidades. Consequentemente, você precisa buscar a Deus, né? Deus é o ponto central da nossa orientação. E buscar o quê? Se submeter ao reconhecimento da soberania de Deus e buscar sabedoria nele. E aproveitar as oportunidades que vêm, né? Sem quebrar os princípios, né, elencados na palavra de Deus. Né? O princípio de sobriedade, o princípio de honestidade, o princípio de sinceridade, mas principalmente o princípio da verdade. Não é? Quando você faz seus negócios pausados na verdade, né, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem lança o seu pão sobre a mentira, ele pode ter um sucesso inicial, mas ele não perdura. Lá na frente a mentira não prevalece. Mas mesmo que você comece pequeno, mas começa com a justiça, começa com a verdade. O que é justiça? É tudo aquilo que é justo, é tudo aquilo que é verdadeiro, é tudo aquilo que é correto. O mundo está carente de pessoas corretas. O mundo está carente de pessoas justas. O mundo está carente de pessoas verdadeiras. E quando você tem esses princípios baseados nos princípios de Deus, escreve aí, é sucesso certo. Caramba, incrível, né, pastor? E a gente observa muitos empresários de sucesso. Eu estava conversando com um agora, antes de vir para cá, e ele me falando do como construiu a empresa. Hoje é um império, não vou falar nenhum nome da empresa aqui, mas hoje é um império gigantesco. E ele falando que o segredo de tudo era a fé em Cristo Jesus e a sinceridade do negócio. A gente vê muitas pessoas, né, de fato, crescendo rápido, mas sem essa sinceridade, sem essa verdade. E a gente entende, né, que a soberba, ela precede a queda, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, as pessoas precisam pautar em sempre preservar também a sua família e a sua saúde, não é? A sua saúde. Às vezes, nós brasileiros não somos muito previdentes, às vezes, quanto ao futuro. A gente quer só viver o agora. Então, a gente precisa sempre projetar alguma coisa para o futuro, vendo a geração que vem atrás da gente aí também, não é? E com base nisso, você deve se aprofundar, ser alguém que acorda cedo, que não tenha preguiça, que parte para o trabalho, que foque a sua vida no trabalho, mas que deixe o espaço para servir a Deus. Verdade. Né? Aquele espaço que você tem para servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, o próprio Deus te serve. Ele cuida de você. Né? Quem não serve para servir, não serve. Só serve para servir quem serve. Quem não serve, não serve. E só serve quem serve. Servir a Deus. E outra coisa, Everton, a pessoa precisa entender o seguinte: não é apenas ficar rico, não é apenas enriquecer. Você pode ficar rico, mas ficando rico, vivendo com generosidade. Como assim? Olhando para aquelas pessoas que estão abaixo de você. Olhando sempre como você pode fazer para ajudar o seu próximo. Não é dar o peixe para a pessoa, mas, como diz aí a frase célebre, é dar a vara para pescar. Não é? Trazer essa pessoa que você olha, detecta o valor nele e dá a vara para ele. Vamos pescar juntos, né? Vamos cavar o poço juntos, vamos ir atrás. Né? E dando sempre oportunidade a alguém que tem e que possa ser despertado para uma função pela qual ele é chamado para isso. Trazendo para a realidade hoje, pastor, a gente vê muitas pessoas, muitos empresários praticamente aí se matando de trabalhar e muitas vezes perde até a família. Esquece da família, esquece da igreja, esquece da parte espiritual. Às vezes são ricas, financeiramente falando, têm muito dinheiro,
mas perderam a família por algum motivo, fracassaram no lar. Eu vi uma frase que o senhor mesmo falou na igreja, que nenhum sucesso do mundo ele vai, vamos botar assim, superar o seu fracasso no lar. Verdade. O que o senhor poderia falar sobre isso hoje, de pessoas que estão nesse sentido? Olha, é preciso que a pessoa também trabalhe nesse sentido, trabalhe a sua mente. Por quê? Porque hoje a depressão é um mal do século. A nossa igreja, por exemplo, hoje se preocupa com isso. Nós temos muita gente que, às vezes, né, de dinheiro, está bem financeiramente, mas está enfrentando um problema com ele mesmo. Está enfrentando um problema interno. Está enfrentando um problema que não está conseguindo alinhar a sua mente. Ele consegue alinhar a mente para ganhar o dinheiro, mas ele não consegue alinhar a mente em Deus. Com Deus a gente consegue fazer, fica muito mais fácil em relação a isso. Em manter uma vida equilibrada, tanto profissionalmente, como administrativamente, financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Não é? Porque a nossa mente, ela é muito rápida. Os pensamentos seguem muito rápido. Muito rápido. E existe muita gente ferida ao longo da vida. Pessoas que enfrentam problemas de abandono, que enfrentam problema de humilhação, pessoas que enfrentam problemas de discriminação, gente que enfrenta abuso sexual na infância, pessoas que foram abandonadas, não é? Isso tudo vai gerando uma lacuna muito grande, um buraco na alma dessa pessoa. E é preciso que com Deus a gente encontre o caminho para isso. Porque é em Deus que Ele que nos fez, que nos constituiu, e a gente buscar ajuda também de profissionais que entendem a mente humana. Porque uma pessoa sarada, ela vai sarar outras pessoas. Mas uma pessoa ferida, ela vai ferir também outras pessoas. E com isso, entra dentro dos lares. E quando uma pessoa tem um lar edificado na rocha, quando tem um lar abençoado, consequentemente a sua vida profissional será também abençoada. E a sua mente também será uma mente sarada em Deus. De fato, a gente vê, repetindo até a frase, né? Nenhum sucesso do mundo vai compensar, de fato, fracasso no lar. Eu acho que muitos empresários precisam entender que existe uma ordem, né? Deus, família, igreja, parte espiritual, trabalho. E essa ordem, ela não pode ser passada, né, pastor? Você não pode colocar o trabalho acima de Deus e muitas vezes a família acima de Deus ou acima do trabalho, né? Com certeza, eu tive um empresário que foi visitar a nossa igreja, e aí era no Dia dos Pais. Ele viu quando os meus filhos, no Dia dos Pais, foram lá e prestaram aquela homenagem, eu te amo, papai. Ele ficou assim observando, depois ele me chamou. Ele disse, rapaz, você é trilionário. Eu gostaria de ter o que você tem. Eu falei, mas o que você tem? Eu ainda brinquei com ele, mas eu queria ter o dinheiro que você tem. Brincando com ele, ele disse assim, meus filhos me abandonaram. Eu ganhei tanto dinheiro, tive tanto sucesso na vida, mas o que eu mais daria hoje era receber um telefonema de um filho meu, dizer, pai, eu te amo. Pai, feliz Dia dos Pais. E quando eu vi os seus filhos fazendo isso com você, ele olhou para mim e disse, eu queria ser esse homem. Então você vê o que é essas coisas, o valor que existe. Quer dizer, na verdade não tem nem preço, né? Verdade. Uma situação dessa, do reconhecimento da sua família, reconhecimento dos seus por aquilo que você construiu. Eu sou grato a Deus e atribuo ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória e todo louvor para isso. Que bom. E trazendo hoje, agora até saindo um pouco desse assunto, né? Trazendo para a parte de liderança. Eu acho que liderança hoje é fundamental para qualquer empresa, qualquer negócio e para qualquer área, até inclusive dentro da família. E o homem é líder, né? Nato, já nasce líder. Para empresas de sucesso serem de sucesso, perpetuar aí ao longo do tempo, precisa ter liderança. Ao longo da sua caminhada, pastor, o senhor é um líder. O senhor é um líder nato. Deus te chamou para ser líder. Qual é o segredo de ser líder? A pessoa nasce líder ou se desenvolve? Olha só, eu acho que as duas coisas. Porque, no meu caso particularmente, desde a infância,
Eu ia para a escola, daqui a pouco tinha um grupo de colegas assim em volta da gente, esperando, às vezes eu tinha que esperar chegar para poder tomar alguma decisão. Desde lá no primário já foi assim. E o período em que eu passei o meu ginásio, que é chamado ginásio, né, na época, e mesmo depois indo para a faculdade, sempre foi isso. Com 16 anos de idade, eu era líder dos jovens da minha igreja. Nós éramos lá com 198 congregações e eu liderava mais de 1.000 jovens lá aos 16 anos de idade. Então, eu sempre fui jogado nessa coisa muito precoce. Muito precoce. E, ao mesmo tempo, quando você exerce uma função como essa, você passa a nutrir uma experiência muito forte. Né? Você passa a enfrentar as batalhas. Porque existe o líder, existe o ditador. Né? Você não pode ser um ditador das coisas. Você tem que liderar as pessoas. E liderar quer dizer, você tem que ouvir as pessoas. O maior exemplo de liderança que a gente tem é do Senhor Jesus, né? Dando oportunidade para os discípulos expressarem, mas ali mostrando o caminho para eles. Um exemplo de liderança você vê Jetro, quando chega e verifica Moisés atendendo aquela multidão, não é, de pessoas que iam a ele, porque Moisés passou os primeiros 40 anos lá no Egito, depois passou os outros 40 lá no deserto, né? E depois passou os outros 40 liderando o povo, saindo com o povo do Egito e levando para a terra prometida. Mas Jetro, quando chegou lá e viu Moisés, que de manhã até de noite, quem era Jetro? Era o sogro de Moisés. Quando ele chega com a esposa, chega com os filhos, porque Moisés tinha ido para libertar o povo, e aí Jetro olhou e falou, olha, Moisés, você está fazendo muito mal para esse povo. Você vai fazer esse povo morrer e você também. Você tem que delegar o seu trabalho. Coloca aí, né, capitães aí de condições, e aí eles tratam dos negócios menores. Agora, os maiores, que eles não puderem resolver, traz para você. Moisés achou aquilo interessante e assim ele fez. E ele teve sucesso na caminhada da trajetória para trazer para o povo. Então, um líder, quando ele tem outras pessoas para cuidar, ele precisa considerar essas pessoas. Tem que amar essas pessoas, tem que ter empatia e tem que ter também compaixão. Você vê que quando Paulo escreve a carta a Timóteo, primeira carta e segunda carta, Paulo diz assim, quando ele inicia as duas cartas, que era uma carta pastoral, e inicia a carta de Tito, que também é outra carta pastoral, ele explica dizendo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Ele bota misericórdia no meio. Mas quando ele escreve as demais cartas à igreja, né, que são aí a partir de umas 13, ele fala graça e paz. Mas para pastores, para líderes, ele fala graça, misericórdia e paz. Porque quem vai tomar uma decisão sobre outras pessoas não pode tomar uma decisão com ódio. Não pode ser um AM, né? Ele tem que ser... ele tem que ser alguém que ele use de misericórdia. Use de misericórdia para as pessoas. Então, ninguém pegou referência, fica tranquilo. Liderar é você entender que quem você está liderando não é menor do que você. Pelo contrário, não é? Você deve se igualar a essa pessoa. E Paulo disse, no conceito bíblico, que a gente tem que sempre considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. E você lidera sem imposição. Lidera falando sim sem dizer sim, falando não sem dizer não. E eu tive essa experiência com dois pastores, o pastor Humberto em Cachoeiro e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é hoje o presidente do Ministério do Belém, São Paulo, que lidera o maior número de lideranças no Brasil. Caramba, eu acho que a liderança pelo exemplo é muito mais forte do que por palavras. Com certeza, né? Com certeza. Porque eu vejo muitas pessoas liderando, mas só falando, faça, execute, vá, enfim. E ele mesmo não faz, não executa e também não vai. Exatamente. Eu acho que quando a gente vê nossos líderes vivendo, né, a gente vê essa experiência deles, vivendo o que pregam, vivendo o que falam, eu acho que faz todo sentido. E é como o senhor falou, é realmente ser líder simplesmente sem falar um sim, sem falar um não. A pessoa entende através dos nossos exemplos. Exatamente, dos exemplos. Tá? Muito, muito interessante isso, tá?
Não, eu acho fundamental. Inclusive, no mundo corporativo, pelo que a gente sempre vê de empresas de sucesso, sempre há homens de exemplo. A gente vê homens que realmente, no seu ambiente de trabalho, que eles não são aqueles líderes que sentam no carrinho e pedem para os seus funcionários puxarem, mas é aqueles que vão na frente puxando o carro junto, né? Vão guiando, vão mostrando o caminho. E Jesus mesmo, acho que é o nosso maior exemplo de líder, como o senhor falou. Né? É verdade. Ele nos amou pelo exemplo, nos liderou pelo exemplo, nos lidera até hoje pelo exemplo, mas na época quando ele escolheu os seus discípulos, principalmente, né? Ele sempre começava por ele, partindo o pão, ele começava servindo para servir de exemplos também para os seus discípulos, né? Com certeza. E Paulo pegou isso, né? Paulo, de ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É verdade. É um grande exemplo de liderança está aí. Essa frase do Paulo, ela remete muito bem a essa questão de liderança. Ser meus imitadores assim como sou de Cristo. Então, quando a gente quer realmente ser um exemplo de liderança e falar para as pessoas assim, me imitem, me sigam, façam o que eu estou fazendo, eu acho que é um negócio muito profundo, né, pastor? Com certeza. E principalmente na questão empresarial, por exemplo, não é tanto o meu mundo hoje, né? Meu mundo é o mundo da igreja, mas no lado empresarial, o exemplo daquele líder é muito importante, não é? Com pautas definidas, com trabalhos definidos, com metas estabelecidas, para querer saber onde vai chegar. Mas hoje o senhor é pastor, mas já teve no mundo corporativo já, né? Já. Eu fui chefe administrativo e financeiro da empresa Irmãos Piana Limitada, que vendia da agulha ao trator, e depois me tornei gerente dessa empresa e também eu entrei no mundo político também. Né? É mesmo? No mundo político eu tive a oportunidade de ser nomeado lá atrás como diretor da Ciretran de Vila Velha, que envolvia quem? Envolvia Vila Velha, Piúma, Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves. Todos os veículos dessa jurisdição, tanto o licenciamento quanto as habilitações, fazia parte do nosso setor de trabalho. E assinei muitas carteiras de trabalho naquela época, quando se fazia, e foi também no advento do Código de Trânsito Brasileiro, quando era o presidente Fernando Henrique Cardoso. E nós fizemos parte, na época, né, de uma comissão aqui no Estado do Espírito Santo, na eclosão daquele Código de Trânsito Brasileiro. Então, tivemos essa oportunidade, depois fomos para a Prefeitura de Vila Velha, quando o prefeito Jorge Anderes, na época, estou citando o nome aqui porque eles eram prefeitos, hoje não são mais, nos convidou para participarmos da Secretaria de Transportes e Trânsito de Vila Velha. E aí, quando foi implantado a Guarda Municipal aqui em Vila Velha, naquela ocasião, e depois o governador José Inácio nos viu e nos convidou para um almoço no Palácio Anchieta, e por promessa de Deus eu fui convidado por ele, que ele pediu o nosso currículo. Eu tenho formação em administração, direito e sou pós-graduado em recursos humanos. Nos convidou para assumirmos a ouvidoria geral do Estado. E aí nós fomos trabalhar no Palácio. Rapaz... E uma coisa interessante, que lá no nosso discurso, na época, quando eu cheguei e foi me dada a oportunidade, eu contei uma história no discurso de posse, dizendo que o primeiro ouvidor, quem colocou, foi o rei Luís XV, que resolveu chamar uma pessoa da sua confiança e disse para ele: olha, você a partir de agora vai ser o meu ouvidor. Mas o que eu vou fazer? Você vai se infiltrar no meio do povo e vai trazer para mim as demandas do povo. Qual é a reclamação do povo em relação ao governo e o que eles pretendem. E aí aquele ouvidor ficou um mês no meio do povo, longe do palácio, ficou no mês ouvindo o povo, ouvindo. Quando marcou o tal dia, ele veio contar para o rei qual era a demanda do povo, o que o povo achava do governo. E ele relatou tudo. Só que o rei ficou tão indignado que mandou enforcar o ouvidor. E eu disse ao governador da época, governador, eu vou me lançar no meio do povo e vou trazer as demandas para o senhor. Mas o senhor não vai mandar me enforcar. Não, pelo Mas amor nós de vamos Deus. enforcar a corrupção,
nós vamos enforcar a safadeza, nós vamos enforcar a injustiça e vamos enforcar as mazelas das pessoas. Rapaz. Aquilo marcou muito forte. E aí o governador nos trouxe, tivemos toda uma estrutura e Deus nos deu essa oportunidade de servir ao nosso Estado, exatamente servindo aí as secretarias governamentais. E o governador na época era o doutor José Inácio Ferreira, a quem eu mando aí meu abraço a ele, e que agora está em vida, vai escrever um livro da sua história e mandou me buscar, me chamar, para que eu pudesse compor esse livro que ele vai lançar agora. Rapaz. Quem é José Inácio Ferreira? José Inácio Ferreira foi um governador constituinte, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e essa Constituição que nós temos aí de 1988, ele faz parte dela, e alguém com uma musculatura e um entendimento jurídico invejável. Então, rendo as minhas homenagens ao ex-governador Zé Inácio Ferreira. Rapaz, é muita experiência, né? De pastor a trabalhar no modo meio corporativo, político, é muita bagagem, né, pastor, que vem trazendo ao longo dos anos. Algumas oportunidades que Deus nos deu. E de poder falar do amor do Senhor Jesus nesses ambientes por onde nós passamos. Esse é o mais importante, né? É porque acaba que o maior propósito da vida do Senhor é pregar o evangelho. Com certeza. Eu tenho a alegria, o prazer. Os cursos superiores, nenhum deles me habilitam para ser pastor. Porque para ser pastor é chamada de Deus, né? É uma vocação, é algo que Deus te chama. Deus pinça um homem, por exemplo, dentre outros, para uma obra específica. Então, a grande alegria que eu tenho hoje é alguém que me chama, pastor Marinel, é eu mesmo. Eu tenho alegria, não tenho vergonha alguma, não tenho nenhuma rejeição, tenho prazer de ser chamado de pastor Marinel. Isso é convicção, né, pastor? Convicção de chamada. Convicção. É alegria. Coisa boa. O púlpito é uma saúde para mim. Graças a Deus por isso. Amém. Para a gente encerrar esse assunto, eu queria pedir ao senhor para dar um conselho, né? Um conselho aqui a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Um conselho de uma pessoa de fé, com um propósito muito definido, como o senhor tem, de uma bagagem espiritual, profissional e até serviço público ao longo do tempo. Qual o conselho que você dá hoje para o empresário que quer empreender, que realmente quer encontrar esse propósito na parte de dar condições melhores à sua família, de realmente encontrar a sua vocação? Como esse empresário, qual o conselho que o senhor dá hoje para esse empresário começar? Em primeiro lugar, é preciso que a gente ressalte o seguinte: o Brasil é um país em prospecção. Não obstante a gente ter aí 500 anos e existir países como o Japão, como a Ásia, Estados Unidos, e tal, que são países milenares, né, a própria Europa, mas o Brasil, ele é uma terra abençoada. O Brasil é amigo de Israel. Israel é o relógio do mundo. Deus escolheu aquele povo como sua herança. Alguém queira ou não, mas é verdade. Essa é a realidade. E é uma promessa que acompanha aquele povo, dizendo o seguinte: abençoarei os que te abençoarem. É uma promessa abraâmica, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o Brasil é uma terra abençoada porque sempre amou Israel. Agora que estamos vivendo um momento assim atípico... Teve um caso de um voto de um brasileiro também, né? Teve Oswaldo Aranha, que a história diz que ele é um diplomata e que, fazendo parte exatamente da ONU, deu seu voto de Minerva para o estabelecimento do Estado de Israel no ano de 1948. Eu estive em Israel por 2 vezes. Lá em Israel tem uma praça em homenagem ao brasileiro Oswaldo Aranha. Eu parei, eu desci, o ônibus parou, eu desci, entrei nessa praça. Falei, esse ambiente aqui é nosso. Lá dentro de Israel. Por sinal, mandei na época até um recado ao senador Magno Malta, que é um senador que eu tenho um carinho e uma aproximação muito grande. Ele foi quem falou de Israel para mim pela primeira vez, a gente ainda jovem, lá atrás, e o Magno já tinha ido a Israel, e mandei um recado para ele para poder pedir às autoridades israelenses, porque eu encontrei alguns matos lá nessa... A praça não estava tão bem cuidada. E aí eu pedi para que pudesse cuidar da nossa praça lá, que é a praça em homenagem a Oswaldo Aranha. Patrimônio brasileiro. E tem muitos judeus que têm sobrenome de Aranha. Tem judeu que tem nome de Oswaldo, em homenagem a Oswaldo Aranha. É esse grande diplomata que o Brasil
produziu, né, que o Brasil fez e que ajudou Israel. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Aqui eu tenho visto que no Brasil tudo que se faz dá certo, a partir da igreja. Eu que sou, por exemplo, da denominação Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é a maior denominação do mundo, não é apenas do Brasil, do mundo. O evangelho aqui caiu assim como terra fértil. Tudo que se faz aqui produz, tudo que se faz aqui dá certo. O que é preciso é gente séria, é gente correta para fazer as coisas. Eu me lembro que no ano de 2000, Deus me deu a oportunidade de estar no Japão. Eu estive lá por 2 vezes e conversando com um empresário japonês, olha o que ele disse para mim. Ele falando em japonês e um rapaz interpretando para mim, para o português. Eu perguntei a ele, o que o senhor acha do nosso Brasil? Ele disse, o Brasil é um país que tudo dá certo lá. Porém, é preciso pessoas sérias para governar o país. Se tiver pessoas sérias para governar, o país desponta. Então, nós temos que nos afastar de gente corruptas, de pessoas que só querem olhar para o seu próprio umbigo. E aos empresários, né, e industriários, militares, profissionais liberais, sempre tenham primeiro Deus no seu coração e depois trabalhar com seriedade e com honestidade, sempre visando e dando prioridade à sua família, não é? Trazendo a sua família para mais perto de Deus, e aí em tudo que fizer prosperará. Fica nos Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem na roda dos escarnecedores, né? Nem se assenta. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita noite e dia. E tudo quanto fizer, prosperará. Então é isso. A verdade, ela começa em Deus, ela continua com Deus e não termina em Deus, não. Continuará com Deus. Coisa linda demais. Então você que está nos assistindo aqui, pega isso para sua vida, pega isso para o teu coração. Empreender, né? Primeiro colocar Deus, família na frente, porque eu tenho certeza que os negócios vão dar certo. Tem muitas pessoas que desacreditam do Brasil, desacreditam do empresário brasileiro. E eu sou o tipo de pessoa que sou muito otimista. Eu também. Eu sou muito otimista. Então, sempre quando alguém vem falar comigo, quer abrir um negócio, que tem um sonho, que tem essa vocação, seja em qual área que for, eu sempre dou maior força. Eu falo assim, estuda, se você tem capacidade, se você tem chamado para isso, se você sente de Deus em abrir esse negócio, vai com tudo que vai dar certo na sua vida. E eu acho que a receita de bolo que o pastor passou aqui agora, realmente não tem erro. Colocar Deus no coração e seguir trabalhando. Mas tem que trabalhar, né, pastor? Tem que trabalhar, tem que levantar cedo, não pode ser preguiçoso, acordar meio-dia e descansar de tarde, né? Dizer que tá cansado. Tem que trabalhar, porque não existe show de graça, né? Por sinal, o trabalho é algo que Deus estabeleceu para o homem, né? Deus não gosta de nada de alguém que é preguiçoso. Aí não, tanto que a palavra diz, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Tem que trabalhar. Tem gente que quer prosperidade, mas não quer trabalhar, e fica um pouco difícil também, verdade. Né? Aí não tem como Deus ajudar também, né? E tem que se precaver, né? Por exemplo, eu não tinha, até pouco tempo atrás, eu não tinha nenhuma seguridade, a não ser o INSS, né? Mas a Prudential, por exemplo, que me foi apresentado, e eu estou muito feliz com isso, né? Me oportunizou aí uma segurança, né? Até amanhã ou depois eu faltar, a minha família está aí, porque quando fala faltar, as pessoas têm medo de falar sobre isso. É verdade. Mas existe uma coisa que é certa na vida, é a morte, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando mais consciência dessas coisas, né? É preciso deixar um legado aí para alguém. É verdade, então, pastor. A gente brinca, né, que é na Prudential mesmo. Então a gente vai entrar nesse assunto agora. Foi até bom o senhor ter puxado nesse assunto aí, porque a gente tá falando de família, tá falando aqui de propósito e, de fato, a gente tem um quadro aqui na Prudential chamado E aí, tá seguro? O senhor já até entrou no assunto, mas trazendo para esse lado de família, de realmente de propósito, de tudo mais, a gente vê que as pessoas hoje, elas têm um certo receio de falar sobre isso, né? Eu sempre brinco com o empresário e qualquer pessoa que eu vou falar sobre a Prudential,
que tem duas coisas certas na nossa vida. Para o crente tem até três, né? Que Jesus vai voltar. Mas duas certas, que a gente vai falecer e que a gente vai pagar imposto. Essas duas aí não tem como fugir. Pagar imposto e morrer. Espero que seja lá depois dos 100 anos, para viver bastante aí. Imposto e boleto, né? Conta. Sempre vai ter, não adianta. Mas, pastor, trazendo até para o lado pastoral, né? A gente conversou algumas vezes sobre isso, sobre essa questão do pastor hoje. O pastor é uma pessoa autônoma, né? Financeiramente falando, né? Com certeza. E hoje, qual a importância que o senhor vê da questão do pastor, né, se proteger por uma situação de imprevisto? Olha só, Everton. Em 1998, quando eu assumi a presidência da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo, eu encontrei muitas esposas de pastores, homens que deram a vida pelo Evangelho, homens que começaram igrejas, que defenderam o Evangelho com suas famílias, às vezes fazendo mudanças aqui, mudanças ali, trocando, indo atender o rebanho. Eu encontrei muitas esposas de obreiros que ajudaram seus maridos a construir verdadeiros impérios espirituais, mas que no final da vida ficaram jogadas à míngua. Eu vi pastores que, enquanto estavam com vida, estavam com força do trabalho, eles estavam sendo considerados. Mas depois, aquela coisinha, só um saláriozinho mínimo do INSS. Isso me preocupou muito. E tinha aqueles que ainda a igreja não cobria o INSS deles. E também eles não estavam tão preocupados assim com isso, achando que a vida era aí, mas lá na frente a velhice chega. A idade chega para todo mundo. Os acidentes acontecem. Uma doença pode aparecer. E não é pelo fato de ser crente evangélico que não vai ter doença. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. E eu encontrei alguns nesse sentido. E aí nós começamos a fazer um trabalho de conscientização de que os pastores precisavam estar assegurados em relação a isso. Não é? E quem está mais novo não se preocupa tanto quanto isso. Mas quem vai envelhecendo, é preciso que se olhe para isso. E a Prudential, por exemplo, chegou numa hora muito importante para todos nós, né? Entrando, procurando os pastores. E é preciso entender que a classe evangélica, por exemplo, ela tem a oportunidade de viver também um pouco mais, porque nós não estamos aliançados com o fumo, com a droga, com a noitada, com nada disso. A gente procura preservar o corpo dessas coisas. Mas a morte é uma realidade para todo mundo. Não é? É uma realidade para todos. Morre o doente, morre o bom. Tem gente que dorme tranquilo, no outro dia, cadê? Já foi embora. O senhor, como pastor, já deve ter visto muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Você falar com uma pessoa aqui, uma vez falei com um amigo meu, 7 horas da manhã, em São Paulo, e de repente, quando foi 11 horas, colocaram no grupo que ele tinha morrido. Falei, não é possível. Falei com ele 7 horas agora, e tudo, um camarada novo, de 50 e poucos anos de idade, né, infartou de uma hora para outra. Quer dizer, nunca ele imaginava que ele poderia partir naquela hora. Mas, enfim, então você tem um plano de seguro, um plano de saúde, cuidar em relação a isso, principalmente manter uma família assegurada, né, com valores que ficam dentro do seu orçamento familiar, é muito importante. E muito importante. A gente teve até um caso, né, pastor? Isso me chocou muito, né? Foi um caso na nossa igreja, de uma membra, né, do senhor, muito ativa na igreja, que faleceu no ano passado de câncer, né? Foi. Aquilo ali chocou muito uma esposa de um pastor nosso. Verdade, verdade. Nós estamos assim até hoje. Chocados. Né? Uma menina nova, jovem, bonita, saudável, amiga da minha esposa, né? E de toda a igreja. Nossa, vou até citar aqui, nossa querida Lorena, que a gente vai encontrá-la no céu, mas foi uma ida precoce, né? Que deixou aí o pastor, meu amigo, o pastor Clausi, e que ele chora todos os dias, né? Chora todos os dias. Mas a Lorena ainda foi previdente, ela deixou um seguro aí que o pastor Clausinho ainda desfrutou. É mesmo? Desfrutou aí um pouquinho, não muita coisa, mas ela teve, dentro das condições dela, fazer isso. Inclusive, no dia que eles estavam fazendo 1 ano de casado, era o dia que nós estávamos enterrando ela. E aí, no outro dia, ele recebe em casa, olha só, um telefonema, dizendo para ele ir numa loja. Ele falou, por quê? Não, vai procurar a Lorena. E ele disse, não, ela faleceu, nós enterramos ela ontem. Mas o que é? Alguma dívida? Aí ele falou, não, que ela comprou aqui uma motocicleta para você,
no seu nome. E ela deixou pago aqui. E era para entregar no dia de hoje, que era no dia que estava fazendo 1 ano de casado. Rapaz. E ele foi pegar aquela motocicleta elétrica. Está lá, hoje ele anda com ela, de um lado para o outro, mas ali foi um presente da Lorena. É mesmo? Tem essa história que a gente vê lá. E eu vejo lá, e ele é um guerreiro, né? Meu abraço aí, meu respeito, meu beijo ao pastor Clauzinho. Eu também o respeito muito. É uma pessoa que eu admiro pela força, né, de passar por uma situação como essa. E quebra um pouco aquele tabu, né? Que doença só pega em pessoas mais velhas, né? É verdade. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu perdi uma prima com 24 anos de leucemia. Eita. Então eu vejo que o câncer, que é uma doença maldita, né? Que ela não escolhe quem, a hora. É realmente... E outra, na minha família nunca teve um caso de câncer. Nunca teve nenhum histórico familiar. Ela foi a primeira, inclusive é a primeira até hoje. Nunca mais ninguém teve. E meu pai tem 12 irmãos. 12? 12 irmãos. Só de primo deve ter uns 50. Rapaz. E ela foi a única, né, da família a passar por uma situação como essa. Ela faleceu depois de 6 meses. Então a gente vê que realmente... se precaver para uma situação de imprevisto, não digo nem em morte, né, pastor, mas digo, realmente você imagina uma pessoa que é autônoma, uma pessoa que ela depende dela para gerar. Vou dar o exemplo do Billy, seu filho, que é autônomo, depende dele, é fisioterapeuta, depende dele para gerar o recurso financeiro para dentro de casa. Pra dentro da sua família. Se ele tem um imprevisto, seja um acidente, seja um diagnóstico de doença, isso interrompe a vida financeira dele. Verdade. Então a gente vê, assim como os profissionais, quando eu entrei na Prudential, o meu primeiro alvo sempre foi os pastores. Por vir de uma descendência pastoral, meu pai ser pastor, por conhecer muitos pastores, eu ver a necessidade deles. E a gente segue nessa missão de tentar levar essa proteção para os pastores. Muito bem chegado, e muito bem-vindo, né? Eu sou um exemplo vivo de que eu estou assegurado pelo céu e pela terra, e pela Prudential. E o Billy também, né? Você citou o exemplo do Billy aí, e ele também está assegurado. A Cristina também, né? Cristina, minha esposa também, né? Cristina é assistente social, é pós-graduada em políticas públicas, mas ela trabalha comigo na igreja. Né? Então, ela hoje está assegurada. E quando a gente olha, trazendo esse lado do seguro para a igreja, a gente vê que quando um pastor, né, que entrega a vida dele para serviço da igreja, como o senhor, né, e diversos outros colegas do senhor que são pastores, entregam a vida a serviço da igreja. E quando esse pastor ele tem qualquer situação de imprevisto, isso impacta muito no serviço da igreja. Muito. É verdade. Então, a gente, no meu modo de ver, né, eu gostaria de até ouvir a sua opinião sobre isso, a igreja, de certa forma, quando ela se organiza para dar essa proteção para os pastores, para entender que o pastor é uma pessoa-chave naquela organização para fazer com que as contas sejam pagas, que o membro daquela igreja continue ouvindo a palavra e sendo ali atendido pelo pastor diariamente, né? Quando a igreja entende isso e ela protege o pastor, ela está protegendo um dos maiores patrimônios, né, da igreja. Com certeza. E é bíblico, inclusive, isso, né? É bíblico que a igreja precisa cuidar do seu líder, ou dos seus líderes, quando assim eles dependem exclusivamente. Isso não é luxo. Isso é a igreja se protegendo e dando saúde também para o próprio pastor. Essas mudanças, assim, às vezes muito rápidas de pastores para lá, pastor para cá, não é muito bom. O pastor precisa criar raiz no seu lugar, conhecer o seu rebanho, ser o exemplo ali. Ele dá vida por aquela comunidade e a comunidade cuida dele com todo carinho. Tem uma frase, pastor, que eu ouvi para a gente já caminhar aqui para o final, mas tem uma frase que eu ouvi de um pastor. Ele falou comigo assim: Everton, se eu não me engano, acho que foi até o senhor mesmo. Mas vamos lá. Me corrija. Um pastor, ele cuida de uma igreja, mas uma igreja muitas vezes não consegue cuidar daquele pastor numa situação de imprevisto. Eu já falei isso algumas vezes. O que eu disse, quando eu assumi a presidência da convenção, havia muito isso. E nós asseguramos em estatuto da convenção que as igrejas deveriam ter o dever, né? Hoje é uma questão obrigatória de cuidar do seu pastor, financeiramente, moralmente, espiritualmente, e dar a ele uma condição para que ele possa ter uma tranquilidade para ministrar, para alimentar o rebanho,
mas sem ficar preocupado de como será se tiver algum revés na vida. Perfeito. Estamos encerrando. Bate-papo maravilhoso aqui com o pastor Marinelson. Então, o pastor Marinelson vai dar a última palavra aqui, abençoando o nosso podcast, abençoando a nossa vida e também convidando você aí para estar com ele lá no culto, na igreja dele. Pastor, muito obrigado, tá? Por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando a sua história de vida, toda a sua vivência profissional, espiritual, muita experiência e falando da importância também do pastor e do empresário se proteger financeiramente. Pode ficar à vontade com a palavra. Uma alegria para o meu coração, Everton. Primeiro, deixa eu vender meu peixe aqui, né? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Praia da Costa, há 18 anos, da rua Inácio Higino, número 520. Você pode estar conosco ali. Todos os domingos nós temos um programa de rádio de 7 às 8, na Rádio A Cor da Vida, 102,9 FM, a rádio que é tudo de bom. E a nossa igreja funciona todos os dias. Nós já estamos lá, eu estou na igreja todos os dias. A não ser que eu esteja viajando, eu e minha esposa, às 6h30 da manhã, começamos com oração, de 6h30 até às 7h30. Depois a gente toma um café e a turma vai trabalhar. E os nossos cultos são cultos não muito demorados, né? Durante a semana nós temos a quinta-feira, de 20 até às 21 horas, e aos domingos, Escola Bíblica Dominical, de 8h30 a 10h30, e à noite o grande culto, 19 até às 20h30. Nós temos lá a nossa Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde você pode aprender sobre Deus, aprender teologia, fazendo o básico, e agora estamos lá com aula com ensino médio também. Você pode participar com a gente. Tá? Temos lá a nossa Tarde da Bênção, que funciona toda quarta-feira com a missionária Andréia, lá de 15 até as 17 horas. Nós temos lá os cursos de Mulher Única, de Homem ao Máximo, de Casados para Sempre, não é? E estamos trazendo outros cursos também da Universidade da Família para preparar esses crentes. Não é? Nós temos as nossas congregações que funcionam também ordinariamente com culto, e o nosso objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Nós não abrimos igreja para nos tornarmos famosos, não é nada disso, e nem ser estrelas gospel. Nós abrimos a igreja para pregar para o transeunte, para o peregrino, para aqueles que precisam da palavra de Deus, e o nosso tema e lema é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve ele voltará. E cada culto, uma novidade. Obrigado e ficamos aí. Obrigado a todos.